Olá pessoal, meu nome é Franklin, sejam todos bem-vindos ao canal Vivenciando Química. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as funções orgânicas. Vamos começar a falar um pouco sobre os grupos funcionais que são estudados na química orgânica. A primeira função que nós vamos observar e estudar são os hidrocarbonetos. E aí nós temos os hidrocarbonetos alifáticos, de cadeias abertas, os hidrocarbonetos cíclicos, que são de cadeia fechada, e os hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos alifáticos, tá, de cadeias abertas e cíclicas, tá, ok? Eles são divididos em alguns grupos. Então nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos de cadeias abertas, que aí no caso nós teremos os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Os hidrocarbonetos de cadeias cíclicas ou fechadas, como vocês queiram, que aí no caso nós temos os ciclanos e os ciclenos. E os hidrocarbonetos de cadeias aromáticas, tá? Que é um caso particular dentro do estudo dos hidrocarbonetos. Para começar, nós vamos lembrar um pouco o que seja um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? Na verdade, o hidrocarboneto é um composto orgânico formado somente por carbono e hidrogênio, compostos derivados do petróleo, são compostos apolares. A ligação predominante entre carbono e hidrogênio nesses compostos, como na maioria dos compostos orgânicos, é uma ligação de compartilhamento de elétrons chamada de ligação covalente. O primeiro hidrocarboneto de cadeia aberta nós chamamos de alcanos, tá? Entre os carbonos só tem ligação simples. Os alcanos, também conhecidos como parafinas, essa palavra parafinas significa pouco reativo, apresentam uma fórmula geral CnH2n mais 2. O nome dos alcanos, se a cadeia for uma cadeia normal, ou seja, formada somente por carbono primário e secundário, a nomenclatura dos alcanos, você vai escrever o prefixo, que vai indicar quantos carbonos tem na cadeia, mais a palavra ano. An de ligação simples e o O para indicar que é um hidrocarboneto. Os alcenos são hidrocarbonetos também de cadeia aberta, só que entre dois carbonos você vai ter uma ligação dupla, tá? Então, nós já temos aqui a presença de uma ligação dupla, tornando a cadeia uma cadeia insaturada. Os alcenos também podem ser chamados de alquenos, olefinas ou hidrocarbonetos etilênicos. A palavra olefinas significa aspecto oleoso. Então, entre os hidrocarbonetos, os alcenos são os que mais se aproximam do aspecto do petróleo. A fórmula geral é CnH2n. Os alcenos de cadeia não ramificada, ou seja, formada somente por carbono e hidrogênio, a sua nomenclatura segue a nomenclatura semelhante à dos alcanos. Só vai mudar a terminação. Enquanto nos alcanos nós escrevemos a palavra ano, nos alcenos nós vamos escrever a palavra eno. En de ligação dupla e O porque é um hidrocarboneto. Se por acaso esse hidrocarboneto ele tiver 4 ou mais carbonos, vocês têm a obrigação de indicar a posição da ligação dupla na cadeia, tá? Então não esqueçam disso. Os alcadienos são hidrocarbonetos também de cadeia aberta, que entre os carbonos vai ter 2 ligações duplas. Então nós vamos ter 2 ligações duplas entre os carbonos dos hidrocarbonetos chamados de alcadienos. A fórmula geral é CnH2n-2. Na nomenclatura dos alcadienos de cadeia não ramificada, ou seja, que só tem carbono primário e secundário, ok? Se essa cadeia for formada por 4 ou mais carbonos, precisa indicar a posição das 2 ligações duplas na cadeia. Isso é obrigatório. Então, se você tem um alcadieno com 3 carbonos, você não precisa indicar a posição das ligações duplas. Mas se esse alcadieno ele é formado por 4 ou mais carbonos, essas ligações duplas elas podem ocupar posições diferentes. Vocês têm aí o exemplo do butadieno 1,3,
1,3-butadieno, ou segundo a IUPAC, buta 1,3-dieno. Na verdade, essa partícula A é só para melhorar a sonoridade da palavra. Em vez de você ler but 1,3-dieno, você vai ler buta 1,3-dieno. Os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia também aberta, ou cadeias alifáticas, tá? Ou compostos alifáticos, hidrocarbonetos alifáticos. Vai apresentar na cadeia uma ligação tripla. A fórmula geral dos alcinos é CnH2n-2, ok? É a mesma fórmula geral dos alcadienos. Nesse caso, nós podemos dizer que os alcinos e os alcadienos de mesma fórmula molecular, eles vão ser classificados como isômeros, ok? Eles vão ser isômeros. Isomeria é um outro assunto estudado também dentro da química orgânica. Na nomenclatura dos alcinos de cadeia não ramificada, também é semelhante à nomenclatura dos alcanos e dos alcenos. A diferença é só a terminação do nome. Em vez de você colocar ano ou eno, você vai escrever, na verdade, ino. In de ligação tripla e o O porque é um hidrocarboneto. Entre os alcinos, o hidrocarboneto mais importante é o etino, também chamado de acetileno. Ele é o gás presente no maçarico, tá? Então, a gente encontra o etino justamente no maçarico. É um aparelho utilizado para cortar chapa de aço, principalmente nas oficinas mecânicas. Então, o maçarico, ele tem como combustível justamente o etino, que é chamado de gás acetileno. Saindo dos hidrocarbonetos de cadeias abertas, nós vamos para os hidrocarbonetos de cadeia fechada. No caso dos ciclanos, ou cicloalcanos ou cicloparafinas, são hidrocarbonetos de cadeia fechada que entre os carbonos só existe ligação simples. Então, a nomenclatura é semelhante à nomenclatura dos alcanos, com uma diferença. Nos hidrocarbonetos de cadeia fechada, no caso cíclicos, antes do nome do composto, vocês devem colocar a palavra ciclo para indicar que a cadeia é fechada. A fórmula geral dos ciclanos é CnH2n, semelhante à dos alcenos. Então, ciclanos e alcenos, de mesma forma molecular, também são classificados como isômeros, tá? Os ciclenos, hidrocarbonetos de cadeia fechada, que entre dois carbonos tem uma ligação dupla. Tem a mesma fórmula geral dos alcinos e dos alcadienos. Na hora da nomenclatura, não precisa indicar a posição da ligação dupla se a cadeia é uma cadeia normal, ou seja, formada somente por carbono secundário. Então, você não tem a obrigação de indicar a posição da ligação dupla. E por último, nós temos os hidrocarbonetos aromáticos, tá? Ou os compostos aromáticos. Esses compostos, esses hidrocarbonetos, eles têm algumas particularidades. Por exemplo, são formados no mínimo por 6 carbonos, 6 hidrogênios. Tem que ter a presença de ligações simples e duplas alternadas. A presença de um núcleo aromático chamado de núcleo benzênico. Não segue regra de nomenclatura porque já tem nome pré-determinado, predefinido, tá? Então, entre eles nós temos os principais, tá? Os 4 principais: o benzeno, o naftaleno, o antraceno e o fenantreno. São os hidrocarbonetos são os hidrocarbonetos aromáticos, são os hidrocarbonetos de cadeias aromáticas. Obrigado pela aula. Deixa aí o seu joinha, compartilha essa aula com os seus colegas e deixa aí os comentários de vocês, tá? Diz aí o que é que precisa melhorar nas aulas.